Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bianca e dou aulas de matemática. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Aprendizagem Matemática à Distância. No vídeo de hoje, vou falar sobre máximo divisor comum, o conhecido MDC. Bom, para simplificar, é sempre o maior número que divide dois ou mais fatores. Então, entre dois números, por exemplo, qual é o número que consegue dividir os dois? O maior divisor comum entre os dois, né? O máximo divisor comum entre os dois. Então, a gente vai ver isso com a decomposição simultânea, tá? Então, pensa, decomposição vocês já estavam fazendo antes ali, né? Em fatores primos. Já sabem mais ou menos o que é. A diferença aqui é que nós não vamos ter só um fator para fazer a decomposição, nós podemos ter 2, 3 ou mais, né? Eu trouxe aqui então dois exemplos, que são os mesmos exemplos que vocês têm no plano de aula, tá? Para mostrar para vocês como funciona para encontrar esse máximo divisor comum, tá? Então, nesse primeiro exemplo, a gente queria saber, então, o máximo divisor comum entre 180, 240 e 270. Então, eu vou colocar em formato de decomposição, só que colocar os três números ao invés de um só, né? E lembrando que a decomposição sempre tem que ser por números primos, tá? Então, começando pelo menor possível aqui, que seria o 2, tá? Observem que se eu dividir 180 por 2 dá 90, 240 por 2 dá 120 e 270 por 2 dá 135. Agora, se eu for dividir de novo por 2, o 90 eu vou conseguir dividir por 2, que dá 45. O 120 eu vou conseguir dividir por 2, que dá 60. Mas o 135 eu não consigo dividir por 2, tá? Então, eu mantenho ele exatamente igual. Aí, eu vou para a próxima. É possível dividir por 2 de novo? Sim, o 45 não consigo dividir por 2, mas o 30 eu consigo dividir por 2. E o 135 eu também não consigo dividir por 2. Então, toda vez que você não consegue dividir por aquele fator, você mantém o número igual. Então, agora não tem mais como dividir por 2 nenhum desses aqui. Mas eu observo que o próximo primo, né, que eu consigo dividir é o 3. Então, 45 por 3 dá 15, 15 por 3 dá 5, e 135 por 3 vai dar 45. Aí, eu vou tentar por 3 de novo. O 15 eu vou conseguir dividir por 3, que dá 5, 5. O 5 eu não vou conseguir dividir por 3, vai permanecer ele mesmo. E o 45 dividido por 3 vai dar 15. Agora, eu vou tentar por 3 novamente. O 5 não vai dar, vai permanecer 5. O 5 também não vai dar novamente, vai permanecer 5. E o 15 por 3 vai dar e vai ficar 5. Observem, 5, 5 e 5. O próximo divisor comum, né, o divisor entre eles e que é o próximo primo, né, que a gente pode dividir, seria o número 5, então 5 por 5, 1, 5 por 5, 1, 5 por 5, 1. Sobrou o resto, 1, terminamos a decomposição. Mas e para que tudo isso? Como a gente vai conseguir encontrar esse máximo divisor comum? Então, é bem simples. Observem que eu circulei os três fatores utilizados. Observem que aqui onde eu circulei o 2, ele foi possível, ele foi um fator, né, que eu consegui dividir todos esses fatores que eu tenho aqui. Aqui já não, ó, nem aqui, nem aqui. Agora, observem que eu circulei o 3 aqui, nessa colocação. Foi possível dividir, ó, os 3 por 3 nessa primeira colocação. Já aqui não consegui, ó. E aqui também não. E aqui eu circulei o 5. E aqui foi possível dividir por 5 todos aqueles fatores, tá? Então, eu circulei para puxar para cá e mostrar para você. Comum é sempre pegar o fator primo que foi divisor para todos aqueles fatores ali que a gente tinha, né, para fazer o máximo divisor comum. Então, era o 2, o 3 e o 5. 2 vezes 3 vezes 5. Aí, é feita a multiplicação entre esses fatores encontrados aqui. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vai dar 30. Então, 30 é o máximo divisor comum entre esses três fatores, né? Se eu dividir o
180 por 30, o 240 por 30 e o 270 por 30, eu vou conseguir encontrar um valor, e depois que eu encontrar esse valor, eu já não consigo achar mais nenhum que seja, né, divisível entre os três. Um próximo exemplo e mais simples, né, só com dois fatores, ó, entre o 20 e o 50, o maior divisor comum entre eles. Começando com, geralmente, quase sempre acaba começando com 2, tá? Mas não é todos os números que vai acontecer isso. Pode ser que comece com 3, com 5, dependendo dos números que vocês tiverem ali. 20 e 50 por 2 dá, né? Vai dar 10 e 25. A gente já sabe, já circulei até o 2 aqui, porque eu já sei que ele dividiu os dois fatores, então ele já é um dos que eu vou utilizar lá para fazer o máximo divisor comum. Tentei por 2 de novo, o 10 deu por 2, deu 5, o 25 já não deu, ó, mantive o mesmo número. Aí por 2 já não dava mais, por 3 também não dava. E o próximo primo, 5, por esse dava, e dava pra dividir o 5 por 5 e dava pra dividir o 25 por 5 também. Então eu já circulei ele, porque, ó, ele foi divisor dos dois fatores, tá? Então, ó, dividir por 5 deu 1, dividir por 5 deu 5. Dividir por 5 de novo. O 1 não tem como dividir por 5, já é resto, já finalizou, né? E o 5 por 5 deu 1. Ó, resto, 1. Então, já fiz a decomposição completa. E agora é só puxar pra cá o 2 e o 5, que são os divisores comuns ali. E que foi possível dividir todos esses fatores por esses dois números primos. Então, eu puxei pra cá, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, o máximo divisor comum entre 20 e 50 é 10, porque 20 por 10 vai dar 2 e 50 por 10 vai dar 5. E 2 e 5, entre 2 e 5 já não existe mais nenhum divisor comum, né? Então, isso é o que comprova que o máximo divisor comum entre eles é o 10. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, podem se conectar lá no portal. E um beijo.